Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre privatizações com o professor Marco Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Financeiro e Empresarial, e o professor Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Professores, no final do bloco passado nós estamos falando da questão social das empresas, da privatização ou das estatais. Eu queria voltar só para o professor Sérgio Adorno para exatamente questionar isso, quer dizer, qual o papel social dessas empresas, professor? Seja ela a estatal ou seja ela a estatal que foi privatizada, mas que papel efetivo elas desempenham dentro da sociedade, ou que deveriam desempenhar? Eu entendo o seguinte, quer dizer, independentemente das profundas transformações que passa a economia, os complexos industriais, produtivos, não é? Todas essas mudanças que se operam, por exemplo, no mercado de trabalho, não é? Em relação ao emprego, não é? Acho que independente disso tudo, tem uma questão que vai se tornando cada vez mais importante ao longo da história, que é o problema da justiça social, não é? Quer dizer, uma vida moderna, uma vida contemporânea é incompatível com um número muito grande de pessoas vivendo nos limites da miséria. Sim, sem dúvida. Né? Pessoas que não têm os seus direitos mínimos assegurados. Né? Muitas vezes passam fome, não é? Seus filhos não têm, vamos dizer, a expectativa de frequentarem uma escola, ou muitas vezes, quando frequentam, não são escolas que vão, de alguma maneira, qualificá-lo para o mercado de trabalho, para o mundo. Muitos deles não têm habitação, ou quando têm habitação, as habitações são precárias, né? Moram justamente muito distante do trabalho, que implica que tem que o tempo todo estar dependendo do transporte público, não é? Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, quer dizer, diferentes sociedades, a questão das desigualdades tem se colocado, não é? E a questão da desigualdade é o desafio à justiça social, é o desafio ao bem-estar, à qualidade de vida, não é? E na medida que isso se torne cada vez mais vamos dizer, explosivo, nós estaríamos à beira de conflitos, e conflitos muitas vezes com perspectivas de solução remotas. Né? Então, eu estou querendo dizer mais ou menos o seguinte, a privatização só tem sentido quando ela preserva o interesse público em torno do bem-estar social, em torno da justiça. Você não pode fazer com que a privatização seja apenas um veículo de interesse privado. Né? Apenas um veículo de, vamos dizer, reordenação do aparelho de Estado. Então, eu acho que a questão quer dizer, se você quer pensar estrategicamente, você tem que pensar que sociedade você quer daqui 20, 30, 40, 50 anos. Para frente, um futuro marcado, né? Bem marcado. Antes de passar para o senhor Pérez, eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando o que o senhor comentou, professor. A empresa deve preservar o interesse público. O histórico das nossas privatizações, e essa preservação tem sido respeitada? Eu acho que teria que estudar caso a caso. Né? Quer dizer, o caso do que o professor Pérez colocou da área de comunicações, a área de hoje de, por exemplo, celular, é um ganho. Quer dizer, o fato de hoje você ver a quantidade de pessoas, independentemente de, vamos dizer, de renda ou independentemente da classe a que pertence, poder ter acesso ao telefone celular, né? É um ganho, não só em termos da comunicação, mas também em termos da informação. Não é? Eu estou estudando, por exemplo, a situação de vida de famílias de trabalhadores, sobretudo nas quais as mulheres são provedoras. Né? Elas trabalham e o celular, o tempo todo, elas ficam monitorando os filhos. Se os filhos estão na escola, com quem estão andando. Se não for a escola, quem é que está supervisionando as crianças, não é isso? Então, é um instrumento que, para além da satisfação pessoal que possa dar, de você poder ter as suas conversas pessoais, etc., até como status, um instrumento hoje de segurança pessoal, inclusive. Sim. Então, eu diria, em tese, a privatização pode ter um efeito positivo, quando ela permite maior acesso, quando ela facilita que todos, na verdade, possam desfrutar de bens e serviços que reduzem as desigualdades e que fazem com que as pessoas sejam mais cooperativas e solidárias entre si. Perfeito. Professor Pérez, em cima disso, quer dizer, aí indo para o outro lado da questão das empresas estatais, uma das grandes reclamações ou falas de opinião pública, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando fala de opinião pública,
esse ser não identificado exatamente, mas que faz um barulho danado, pelo menos se lançam mão disso, muitos, que as estatais, na verdade, acabaram virando um cabide de emprego e, mais do que isso, acabaram se tornando moeda na troca política. Né? Isso é um fato, que o senhor acha disso? Quer dizer, e aí aquela coisa, os defensores da privatização, não, que com a privatização vai acabar esse tipo de coisa. O senhor concorda com essa ideia? Quer dizer, de novo, não quero trabalhar com maniqueísmos, nem sendo raso nem simplista, mas vamos trabalhar com o que a gente acaba ouvindo, o que essa tal opinião pública acaba dizendo. E acho que a gente tem que tomar cuidado e aí vamos tentar dar uma destrinchada nisso. Não é tão simples assim. Mas as estatais acabam virando moeda de troca política mesmo? Ou viraram já? Se viraram, também não vejo tão mal nisso, tanto mal nisso. As instituições funcionam com não é para demonizar isso, né? Com moedas políticas de troca. E agora, vamos pensar no caso mais propalado de todos, que é o caso da Petrobras, que ninguém aparentemente quer privatizar. Exato, né? Por enquanto ela está livre disso. É lá onde houve o grande escândalo recente, Exatamente. que é o escândalo que foi denominado aí do Petrolão, né? E nessa empresa estatal, as pessoas que foram flagradas tendo maiores contas no exterior eram funcionários de carreira da empresa, né, selecionados por concurso público e que estavam no alto escalão da empresa. Havia um funcionário com cargo de gerente debaixo de uma diretoria, não é o conselho, que é realmente influenciado pela política, né, não são os diretores, é o gerente que estava, né, embaixo de uma determinada diretoria, que repatriou 100 milhões de dólares na conta dele pessoal, fora do Brasil, me parece que na Suíça ou em algum outro paraíso. Bem, então, veja, não acredito que a gente resolva esses problemas, o problema da corrupção, né, o problema do favorecimento politiqueiro. Eu acho que é interessante repartir a política, a grande política, na perspectiva da discussão pública dos negócios públicos, né, das questões públicas, das questões da política, da politicagem, da política paroquial, como dizem os norte-americanos, né? Então, isso sempre, a influência da política nos negócios do Estado e fora dos negócios do Estado sempre vai ocorrer. Sempre né? existiu e sempre vai existir. Né? Agora, não foi isso que foi. E essa estruturação, essa governança do Estado, ela nunca vai resolver por completo as questões relacionadas à corrupção. A corrupção sempre vai existir, porque no limite a corrupção está na conduta individual, na oportunidade que aquele servidor ou não servidor, aquele empregado ou não empregado, ou empregado ou um diretor tem em função do exercício da sua função, né? E a impressão que ele tem de que aquilo é correto, de que o estão observando e que ele pode ser flagrado, ele pode ser preso. Né? Se eu não trabalhar nesses três pilares, quer dizer, insistir com essas corporações o tempo todo, a partir de políticas de formação, o que é correto fazer, o que é incorreto fazer, o que é correto, o que não é correto, o que é legal, o que é ilegal. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa... o tal do gerente da Petrobras, ele não tinha dúvida que o que ele estava fazendo era ilegal. São 100 milhões de dólares que ele tirou de empresas que eram contratadas pela Petrobras e botou numa conta dele fora do país. Ele tanto sabia que era ilegal que ele botou fora do país. Exatamente. Né? Então, para esse exemplo, a primeira estratégia não funciona. Né? Então, tem que funcionar as duas outras estratégias. Quer dizer, a demonstração de que a pessoa pode efetivamente ser pega. Né? E que, se ela for flagrada no cometimento do ilícito, isso vai ter consequências concretas. Né? Agora, tudo isso serve para o combate à corrupção. Ok. Mas eu não posso pegar o combate à corrupção e colocar como a diretriz básica das políticas públicas do Estado, porque o Estado tem muito mais o que fazer.
É muito mais importante para o Estado brasileiro combater a miséria do que combater a corrupção, né? Então, suponhamos, se a gente pudesse aturar o grau de corrupção que existia com a eliminação da miséria, talvez seja incompatível uma coisa com a outra, mas se fosse compatível em tese, era melhor combater a miséria do que combater a corrupção. Os números que colocam a corrupção como algo a ser discutido, um tema importante de debate, eles não demonstram que ela é tão importante nos destinos do Estado. Vou concluir rapidamente. É o seguinte, os promotores da Operação Lava Jato, eles alegam que o Brasil perdeu 20 bilhões com o escândalo que durou 10 anos de corrupção na Lava Jato, chamado Lava Jato. Então, a corrupção ali nas barbas da Petrobras, né, durante 10 anos, deu ao país um prejuízo de 20 bilhões. Parece muito dinheiro. Sim, parece muito dinheiro. Mas o prejuízo que a Previdência dá ao país, Previdência Social dá ao país por ano, e que o país tem que buscar esse dinheiro emprestado emitindo títulos, é da ordem de 200, 300 bilhões por ano. Por ano. O país paga em juros desses títulos, né, que historicamente estão emitidos, coisa em torno de 1 trilhão por ano. Então, então, você pode tirar os 20 bilhões da Petrobras do jogo, que eles não vão resolver problema nenhum. O buraco continuará ali. O buraco continuará existindo. Então, me parece que combater a corrupção é importante, né? Mas ela não pode ser a diretriz de todas as políticas públicas no Brasil. Uma política de privatização não pode estar direcionada para combater a corrupção. Seria completamente equivocado esse tipo de raciocínio. É por aí, professor Sérgio. Eu queria trazer para o senhor o seguinte, quer dizer, quem controla os bens e serviços? Quer dizer, qual o papel das agências reguladoras nesse sentido? Inclusive nesse combate à corrupção, no combate a erros ou no cuidado social disso? Essa é uma questão muito específica, mas eu acho que talvez valesse a pena retomar uma questão que já foi colocada aqui. Eu acho que tem uma velha discussão se quem corrompe quem. Né? Se é o mercado que captura os agentes do Estado ou são os agentes do Estado que capturam o mercado que encontra ali facilidades. Sim. Né? A minha hipótese é que isso vamos dizer assim, dialético, né? Dos dois lados, então há uma convergência. Essa é uma questão. A segunda questão é que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. A gente está vendo que é um fenômeno que está na ordem do dia. Quer dizer, vira e mexe você vê empresários ou políticos comprometidos na França, na Alemanha, em outros países. Talvez os escândalos sejam mais localizados, não é? E aqui a sensação que a gente tem é que ele é mais disperso pelo várias áreas do Estado e mesmo da sociedade. Agora, eu acho que a questão da corrupção é uma questão que precisa ser bastante bem discutida, porque existe todo um discurso moral, não é? Que é um discurso do bem e do mal, que você tem que extirpar o mal para o bem poder prevalecer, etc. E, claro, toda vez que você discute do ponto de vista moral, você se coloca como um missionário e não como um cidadão em busca de direitos e colaborando para que a sociedade seja uma sociedade mais internamente pacificada, justa e assim por diante. Em princípio, eu vejo que, eu não sei se eu concordaria exatamente bem com o professor Pérez, eu acho que ele deu argumentos muito bons do ponto de vista do volume de recursos envolvidos na Previdência, no déficit da Previdência e na questão da corrupção. Agora, há também aquele debate que é o seguinte: se você combate a corrupção, sobra o dinheiro para ações sociais, etc. É um debate, vamos dizer assim, sem fim. Mas, de todo modo, eu entendo que a gente precisaria ter uma discussão sobre a questão da corrupção sem emoções. Sim. Tal como o que significa, como é que se enraizou isso no Estado e que medidas de médio e longo prazo você vai fazer para que isso... Você não vai acabar com isso da noite para o dia. Tá, e não vai ser a privatização exatamente que não vai... é uma cirurgia isso, que vai... Sabe, que você chega lá, extrai o tumor e está tudo resolvido. Eu entendo que você tem que ter mecanismos
de fiscalização e de controle que sejam eficientes, rigorosos e, ao mesmo tempo, tenham etapas. Uma coisa é você, por exemplo, detectar uma falha e não dar oportunidades para funcionários, seja lá quem for, de poder corrigir. Não é? Porque muitas vezes essas oportunidades elas surgem de equívocos e que vão se vamos dizer, caminho afora. Não é? Então, eu vejo mesmo o seguinte, quer dizer, tudo isso tem que ser muito discutido e um amplo acordo na sociedade sobre o que fazer nos próximos anos. Tá certo? Quer dizer, nós vamos começar, por exemplo, o que está na grande mídia é geralmente esses escândalos que envolvem as grandes corporações e políticos profissionais, funcionários do alto escalão, etc. Mas também tem essa pequena corrupção do dia a dia que a gente meio que se habituou. Não é? Aí, só, por exemplo, eu estava conversando com um estrangeiro que me disse o seguinte, olha, no meu país, quando por exemplo, se eu quero alguma coisa mais rápido, eu tenho uma taxa especial que eu pago para poder ter o serviço mais rápido. Outros países é diferente, eu tenho que pagar por fora para ter... Então, o problema é o mecanismo, tá certo? Se você quer ser atendido com prioridade, pague por isso. Então, eu acho que tem que ter uma série de mecanismos, vamos dizer, no dia a dia, para eliminar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, mecanismos de fiscalização efetivos, não é? Que possam... É claro que aqui não quero criticar também, porque eu acho que o Tribunal de Contas faz o seu papel, mas talvez não faça suficientemente, talvez não faça com a eficiência que deveria fazer. Sim, dentro desse caso da eficiência, quer dizer, voltando ao ponto, privatizar a estatal não necessariamente vai solucionar o problema. A questão diminui um pouco o atrito, né? Porque vê bem, é engraçado, assim, em várias línguas, corrupção é identificado com graxa. Fala assim, engraxar. O que é engraxar? Você tem engrenagens que não estão funcionando eficientemente e você tem que lubrificar essas engrenagens. E a corrupção é a graxa que faz o difícil ficar fácil, que faz a máquina do Estado eventualmente funcionar em favor de um ou outro interesse. Não que esse interesse seja, a princípio, ilegítimo, às vezes ele é só um interesse em acelerar as coisas, em tornar a máquina pública um pouco mais eficiente ou um pouco mais amigável. Há várias estratégias para se combater a corrupção. O discurso que diz vamos privatizar isso e isso vai acabar com a corrupção é um discurso falso, porque se você tiver mais iniciativa privada vai se confrontar com mais Estado regulador, mais Estado fiscalizador, mais Estado controlador. Então as engrenagens públicas vão continuar existindo. Veja bem, a gente não está... não há um programa... E seria engraçado se houvesse, não há um programa de anarquização do Estado brasileiro. O programa é só de privatização, né? Então é só uma estratégia de tornar a administração pública um pouco mais eficiente. Se você me permitir, Marcelo, eu queria dar eu concordo muito com o professor Sérgio e queria dar 2 exemplos. Sim, por favor. Na área social, né, de privatizações que funcionaram também. O governo da Bahia, há tempos atrás, governo do PT, inclusive... Esse do Rui Costa? Não, o anterior. Né? Jacques Wagner. Ele privatizou, por meio de concessão, um hospital chamado Hospital do Subúrbio. Né? Esse hospital quer dizer, ele vem sendo tão bem gerido e tão bem gerido para a população que ele ganhou prêmios internacionais, prêmios de entidades multilaterais. Ele é um exemplo de boa governança voltada ao interesse público e é uma privatização. Você pode dizer, não, mas o Estado ainda pode retomar isso. Bem, ele pode retomar, como ele pode criar uma empresa estatal, como pode fazer o que ele bem entende. A Constituição permite que o Estado atue no domínio econômico. Um outro exemplo, também de uma privatização feita por um governo do PT, neste caso, na Prefeitura de Belo Horizonte, houve a concessão, no modelo de PPP, de um programa inteiro, se bem me lembro, 60 ou 80 escolas de educação fundamental, creches, né? Também
premiado mundo afora, citado como exemplo em cursos fora do Brasil, em Harvard, né, algo analisado pelo Banco Mundial, por entidades multilaterais, como um comparativo importante, né, como um exemplo importante de uma privatização bem feita num terreno relacionado com um serviço social. Então, tudo depende muito de como é feito, né, e de onde se quer chegar. Quando esses objetivos eles são bem calibrados, quando há transparência, quando a participação da população na decisão dessas políticas públicas, a tendência de se chegar a um bom lugar, né? Não sei se o que nós temos na mesa é isso. Acho que sim, que só, professor Sérgio. Quer dizer, a tendência é essa. Eu queria aproveitar só uma expressão do professor Pérez, quer dizer, o Estado mais Estado regulador. Nós precisamos de mais Estado regulador? Nós estamos quase chegando no final do nosso programa, mas é importante. O que nós precisamos é o que eu chamaria de um estado de equilíbrio. Sem regulação, nós teremos, vamos dizer, o domínio monstruoso do mercado sobre qualquer interesse e gerará a famosa guerra de todos contra todos. Sim. Né? Com uma regulação excessiva, você pode, de alguma maneira, assumir atividades estatais que não são necessariamente do âmbito do Estado, né? E você pode, de alguma maneira, bloquear as atividades econômicas, bloquear o próprio desenvolvimento do mercado. Então, o problema é o problema do equilíbrio. Né? A gente consegue chegar a esse equilíbrio? Tem conseguido? Eu acho que se você tiver uma sociedade civil atuante, que observa, né, uma imprensa livre, que analisa os casos, levanta os problemas, eu acho que a médio prazo você muda. Né? Eu não sou daqueles que acham que não mudou nada no país. Eu acho que o país mudou bastante. Né? Agora, entre o que nós gostaríamos que fosse esta democracia e o que ela há um espaço enorme, né? um fosso enorme. Né? Agora, a sensação que eu tenho é que é possível chegar a isso sim. Eu acho que de alguma maneira, se desenvolveram na sociedade alguns mecanismos de prestação de contas. Você, por exemplo, qualquer atividade que você faça hoje, que tenha financiamento público, implica em quê? Que você tem que demonstrar o que você fez, o uso que você fez dos recursos, né? Qual o impacto das atividades que você desenvolveu. Então, acho que houve uma mudança para o bem. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que hoje sabe que tem recursos públicos, os recursos têm que ser muito bem cuidados. Não é? Então, há mudanças. Agora, se você começa a transformar tudo numa, vamos dizer, uma ameaça, não é? Que bloqueia. Não é? Então, eu acho que assim, agora, qual é a medida, qual é o equilíbrio, eu acho que a sociedade é que tem que discutir, estabelecer. Né? O que é suportável, o que é aceitável. O quanto esse Estado precisa ser enxugado ou não dentro disso também. Né? Bom, o programa está chegando ao final, o diálogo está terminando, mas eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Marcos Augusto Pérez, professor da Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Financeiro e Empresarial. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Conte comigo sempre que precisar. Com certeza. E o professor Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também por ter compartilhado esse espaço com o professor Pérez e aprendido bastante. Foi um prazer, foi um prazer. O prazer foi nosso. Nós voltamos na semana que vem. Obrigado.